Bom, pessoal, vamos lá? Boa tarde de novo, sejam muito bem-vindos. Mais um Skill Class aqui de 2022. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que a gente não tinha falado anteriormente, acho que a gente nunca comentou sobre ele, que é o FCI, a FCI, né, a ficha de conteúdo de importação. Eu queria só antes dar 2 recados para vocês. O primeiro é que a gente vai colocar num determinado momento aí um link de pesquisa e é muito importante que vocês respondam essa pesquisa para que a gente consiga identificar se a gente está no caminho certo, se é o que vocês precisam, se vocês têm algum outro tema interessante, mesmo que não seja um tema assim, a ideia nossa aqui é sempre trazer algo referente ao que a gente atende nos nossos add-ons, tá? Mas se vocês tiverem algum tema fiscal e contábil que vocês gostariam que a gente abordasse também, a gente tenta trazer algum palestrante, tenta trazer alguém aí para falar para vocês sobre esse tema mais técnico aí da área contábil e fiscal também, tá? Então, assim, respondam, por favor, né? Não fiquem acanhados, podem ser muito transparentes, né? Sejam sinceros, porque realmente a gente faz esse momento, né? A gente traz esse momento, assim como o plantão, é para vocês, é para que isso agregue na vida de vocês, né? Todo mundo tem uma vida super corrida, o dia a dia não é fácil, e parar uma hora e meia para ouvir, né, sobre um assunto, a gente sabe que, poxa, a pessoa está bem interessada, né? Então a gente está fazendo isso para vocês. Então, por favor, respondam à pesquisa para que a gente possa melhorar aí os próximos eventos, tá bom? Outra questão é com relação às perguntas. Então, assim, fiquem muito, mas muito à vontade mesmo para fazer qualquer tipo de pergunta relacionada ao FCI, tá? Podem colocar no chat, podem abrir microfone, podem abrir áudio, fiquem à vontade. A ideia aqui é um bate-papo. A gente gostaria de estar presencialmente com vocês, né? A proximidade, eu acho que em treinamentos ela é muito melhor, porque a gente sente, né, de vocês, como é que vocês estão recebendo a informação, é algo que flui um pouco melhor, porque aqui eu fico sozinha falando, né? Não vejo a carinha de ninguém, então eu fico um pouco no escuro aqui. Mas enfim, fiquem à vontade realmente para abrir aí o áudio ou para abrir a câmera, quem quiser também, tá? Não fiquem acanhados, não. Ou se não ficarem também confortáveis, não tem problema, coloquem no chat as perguntas. Mas é muito importante que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? Antes da gente começar. E o que eu queria trazer aqui para vocês, a gente sempre faz esse esquema, né? A gente traz um pouquinho do conceito do que é FCI, né? Sempre do conceito do que a gente vai tratar. Então, falando um pouquinho do conceito, né, a gente voltando um pouquinho na história, o que aconteceu? Lá em 2012, teve uma resolução do Senado que determinou que a alíquota interestadual, né, a alíquota aplicada de ICMS nas operações entre estados, ela seria de 4% em algumas situações. E quais são essas situações? Quando a empresa ela importou um bem para revender sem nenhum processo de industrialização, então ela fez uma operação para outro estado, né, ela importou e depois mandou para outro estado, esse bem ele tem uma alíquota de 4%. A empresa ela fez a importação e industrializou, transformou, fez um acondicionamento, qualquer tipo de alteração no produto que caracterize uma industrialização, né, isso é previsto lá na legislação. Ela fez isso, calculou-se lá o conteúdo de importação, a gente já vai falar já o que é esse conteúdo de importação, né? É quanto de importação eu tenho naquele bem, naquela mercadoria. Se isso chegou a mais de 40%, né? Se for superior a 40%, aí essa empresa ela também tem esse benefício de fazer a operação dela interestadual a 4%. E por que isso? Por que foi mexido na alíquota, né? A gente tem as alíquotas aí interestaduais, que normalmente é 12, 7, o básico, né, para a gente falar, e a gente tem essa de 4. Justamente porque alguns estados, principalmente os estados que têm porto, né, eles davam lá alguns benefícios para que a empresa fosse para lá
né, e tivesse lá algum benefício, alguma isenção para realizar a operação por lá. Isso é o que a gente chama de guerra fiscal entre os estados, é uma das, né, das variáveis aí da guerra fiscal entre os estados. Então, houve essa resolução, né, e depois a gente tem também um convênio, né, que aí é entre os estados, que é o convênio 38, que veio e falou: olha, vamos parar com isso, então vamos determinar uma alíquota de 4%, mas são nessas situações. Então, importou um bem e depois transferiu esse bem, transferiu, assim, fez uma operação para outro estado, é 4%. Ah, importou um bem, industrializou, fez o processo de industrialização, mas mesmo assim ele chegou com conteúdo de importação maior do que 40%, é 4% que vai ser aplicado na operação interestadual, tá bom? Opa. E aí a gente tem o tal do conteúdo da importação, a gente tem o termo que é o conteúdo de importação. E o que é esse conteúdo de importação? Né, o que a gente precisa fazer para chegar nesse conteúdo de importação. Então, é o valor da parcela importada, isso quando a gente fala de FCI, tá? É o valor da parcela importada do exterior, né, dividido pelo valor total da operação de saída interestadual deste bem ou dessa mercadoria. Tá? Então, eu tenho aqui a divisão, a relação de um valor com o outro para chegar no conteúdo de importação que eu preciso comprovar mediante a FCI. Existem, pessoal, algumas exceções que não entram nessa regra, que são alguns bens, mercadorias que são importados e que não têm similar nacional. Então, tem uma lista lá do CAMEX para que vocês verifiquem quais são esses itens, esses bens, ou alguns bens que são produzidos aí de acordo com alguns processos produtivos denominados como básicos, tá? Então, aqui a gente trouxe a legislação para que vocês, se vocês tiverem interesse depois, vocês possam olhar. Esses 2 tópicos aqui, esses 2 tipos de bens, eles estão fora da questão da alíquota de 4%, tá? Então, não se aplica para estes itens. Para todos os demais, aí sim, eu preciso verificar a questão da importação e do conteúdo de importação para aplicação da alíquota. E aí, né, como a gente tem uma alteração aí na questão da alíquota, é preciso fazer o quê? Comprovar, né? Então, a FCI, que é a ficha de conteúdo de importação, ela é uma obrigação acessória que foi instituída lá atrás para que as empresas comprovassem esse conteúdo de importação, no caso, né, de quando elas fazem algum tipo de industrialização com esse bem, para que elas conseguissem assim, justificar a utilização da alíquota de 4%. Tá? Então, o que ela tem? O que a FCI tem? Né? Ela tem informação que você identifica o produto, identifica o contribuinte, identifica ali o valor da parcela importada e o valor da saída interestadual também. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, que é um exemplo que está no próprio portal da Cefaz de São Paulo, tá? Para que vocês entendam assim um pouquinho como é que tem que ser feito esse cálculo aí do conteúdo de importação, que é justamente o que a gente precisa comprovar mediante a FCI. Então, tem um exemplo lá de importações que foram realizadas lá no mês de agosto, né? Tem uma importação no dia 1º e outra no dia 20. Aqui tem o valor aduaneiro das importações. E tem também as informações aqui referente à venda do período de agosto. Ele trouxe agosto e setembro, né, nos 2 casos, mas o que eu queria só chamar atenção? O cálculo que a gente vai falar aqui, o cálculo que ele traz lá no exemplo, é um cálculo de outubro de 2013. E o que está determinado, né? O que ficou determinado em relação aos valores que a gente vai usar? Quais são os valores? De que período? Né? O período que nós temos que olhar é sempre o penúltimo período, né, anterior ao cálculo. Então, por exemplo, se a gente está aqui calculando o conteúdo de importação referente ao mês de outubro, estou em outubro, eu preciso enviar lá o meu conteúdo de importação. O que o sistema precisa fazer, né? O que a gente precisa fazer ou o sistema precisa fazer? Olhar as informações de agosto, é o penúltimo período, tá? Então, aqui ele trouxe a média ponderada das importações. Então, é 1.500, né, vezes 1 tonelada, é 750 vezes 4 toneladas, e aí divide isso depois por 5. A gente tem uma média ponderada aqui de R$ 900
por tonelada. Então, a gente está falando de tonelada aqui, então R$ 900 por tonelada. As saídas, a gente tem as saídas lá interestaduais. Qual que é o cálculo? Então, a média ponderada também, a mesma coisa. Eu tenho 2.850, né, que foi uma unidade, mais os 3.225, que é outra unidade. Cheguei num valor aqui, numa média de 3.037. Como é que a gente vai fazer o cálculo do conteúdo de importação? Nesse caso aqui, tem uma informação importante que diz que para a fabricação de um produto, né, um produto final lá, uma mercadoria que foi industrializada e que está sendo vendida, são usadas 1,9 toneladas do produto importado. Então, o que a gente precisa fazer? A parcela importada, que é os 900, os R$ 900 vezes 1,9. Então, eu tenho em cada item produzido um valor de R$ 1.710, que corresponde a valor de importação, tá? E aí, qual é o cálculo, então, que a gente precisa fazer? Exatamente, esse valor de parcela importada dividido pela média aritmética lá das saídas. Então, a gente chega aqui num conteúdo de importação de 56,29%, tá? Então, este é um cálculo básico aqui, mas meio básico, né? Que está disponível lá no portal da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem outros exemplos lá, eu trouxe só um, para que vocês verifiquem que a gente sempre precisa, para que vocês tenham em mente que a gente sempre precisa olhar o penúltimo período e a gente precisa calcular que a média ponderada dessas importações e das saídas também. E, obviamente, verificar que quanto que eu tenho de importação em cada produto que eu estou industrializando. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá para o Triple A, né? Então, eu quis só trazer um pouquinho aqui o panorama para vocês entenderem. E vamos lá falar do que interessa, né? Que é justamente como funciona a geração dessa FCI dentro do Triple A. O primeiro passo aqui que a gente recomenda é que vocês, no cadastro do item, tá? Vocês informem que este item ele está sujeito ao cálculo do conteúdo de importação. Então, aqui no cadastro do item, a gente tem um campo de usuário. Deixa ele abrir aqui. Existe um campo de usuário aqui no cadastro do item, que é... Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Cálculo conteúdo de importação. Então, por que a gente pede que exista essa configuração aqui? Porque quando a gente entrar lá no módulo da FCI, eu vou mostrar para vocês que nós vamos carregar lá uma lista desses itens. Então, é mais para funcionar mais como um filtro aqui para que a gente carregue lá para outra tela. Tá? Se não colocar aqui o sim, ele não vai para outra tela. Então, primeiro ponto, identificar quais são os itens que estão sujeitos, né, à entrega da FCI, que são bens industrializados, que possuem algum tipo de conteúdo de importação, pode até ser menor que 40%, mas eu tenho que colocar isso no meu cálculo também, eu tenho que mandar isso para que o governo, né, a Cefaz aí de cada estado consiga identificar qual é a alíquota aplicável daquele produto, tá? Então, assim, bem, com conteúdo de importação, ele precisa estar com sim aqui. Colocou sim aqui no cadastro do item, nós vamos lá para a telinha da FCI. Então, a FCI está aqui dentro de Triple A, né? FCI, ficha conteúdo importação. Quando a gente clica aqui, a gente tem três menus aqui dentro. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse de configurações. O que é esse menu? Aqui você consegue identificar não, né? Você consegue configurar um caminho padrão para o arquivo de retorno, que aí quando a gente for subir lá, puxar o arquivo de retorno, ele já vai puxar esse caminho de forma automática. Eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então, você configura uma pasta aqui, onde você grava esse arquivo de retorno. E aqui você vai identificar para a gente como que vai ser calculada a parcela importada daquele bem. Você pode não calcular, né? O sistema não calcula de jeito nenhum, e aí você pode digitar manualmente, eu vou mostrar também. Você pode utilizar um cálculo padrão do Triple A,
tá? E que é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, para mostrar como é que é esse cálculo. Ou você pode fazer o cálculo a partir de função personalizada pela empresa, tá? Essa função aqui, a gente tem, uma FAQ explicando um pouquinho sobre essa função. Se vocês precisarem de mais detalhes, o Lucas vai nos apoiar aí nessa. Oi, alguém quer falar? Acho que não. Eu que Não, abri tá. o microfone aqui. Ah, foi você, Lucas, tá bom. Quer falar, Lucas? Você quer falar? Pode falar. Eu só ia levantar para você, só para deixar avisado vocês que assim, porque tem os 3 pontos, tá? O cálculo da parcela importada, embora a Viviane tenha colocado aí toda a legislação, existe um cálculo, existe muita divergência entre as empresas. Tem empresas que calculam de uma forma, tem empresa, por exemplo, que quer calcular exatamente o valor da parcela de acordo com a ordem de produção que foi gerado. Então ele procura o custo daquela ordem de produção específica, né? Controlando o custo talvez por número de lote, etc. Então ele procura o custo exato. Tem empresa que já pega o custo da matéria-prima do dia que está. Então isso varia muito, né? Então, por isso que a gente deixou o cálculo aí, não calcular, por exemplo, que a empresa pode calcular da forma que ela quiser. A gente segue o cálculo padrão nosso do Triple One, é de acordo com as telas padrões do SAP, então, pela tela de produção, ordem de produção padrão do SAP, dando a entrada e saída dentro do padrão. E a gente sabe que o módulo de produção do SAP, ele é simplificado, ele não tem uma MRP2, né, uma produção avançada, controla a GGF, que controla todos esses gastos extras, né? E muitas empresas, muitos clientes usam add-ons para isso, ou soluções customizadas, ou mesmo fazem processos dentro do SAP de forma padrão, sem usar o módulo de produção. Então, varia muito. Então, como a gente não consegue mapear todos os cenários, até porque tem muitos add-ons de mercado que fazem essa produção, a gente deixou também esse terceiro ponto, que é o cálculo a partir de função personalizada, que nada mais é que você tem que desenvolver, no caso, uma view dentro do banco de dados. A gente tem toda a especificação técnica dessa view, então quais os campos que ela tem que retornar, qual o nome dela. E aí, todo momento que você for que calcule o conteúdo de importação, né, a gente vai consultar esta view com este item para identificar qual que é o valor de parcela importada. Tá? Então, tem toda a documentação técnica sobre isso, se precisarem. Tá? E é por conta dessa minha explicação que temos as 3 formas, porque isso varia muito também de empresa para empresa. Tá? Pode seguir, Vi. Obrigada, Lucas. Então, assim, para os meus amigos contadores que estão aí, essa parte técnica aí de gerar a função, né, de gerar a view aí, isso fica para os nossos colegas parceiros, né, para os parceiros aí que nos apoiam e que apoiam vocês aí na no SAP, né, nas parametrizações do SAP, eles provavelmente vão precisar só de orientações de vocês, né, de onde puxa a informação, mas é uma parte bem técnica mesmo, tá? Então, mas que vocês precisam saber que existe a possibilidade, né? A gente tem um cálculo padrão que a gente faz com base, como o Lucas falou, no módulo de produção do SAP. Para quem usa o módulo de produção do SAP, então lá no módulo de produção você cadastra lá a estrutura de produto e a gente vai olhar os itens que compõem essa estrutura, né? Justamente para identificar se esse item ele é um item importado ou não, de acordo com. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas de acordo com o código dele, né, que é cadastrado aqui, e a gente faz com base nessa estrutura, né? A gente tem essa estrutura, a gente vai olhar os componentes, para identificar se tem itens lá que são importados, e a gente vai verificar as compras desses itens, né? As aquisições. Então, com base nisso, a gente consegue gerar aí um cálculo padrão, que a gente chama de padrão, do AAA referente à parcela importada, tá? Não concordando, ou se vocês tiverem, usarem um add-on de mercado, ou tiverem algum cenário muito diferenciado, vocês podem usar essa função. É bom que vocês entendam, né, que a gente deixou aqui algumas opções para vocês conseguirem usar
a FCI do AAA, tá? Bom, então aqui eu vou deixar configurado o cálculo padrão do AAA, e aí quando eu entro aqui na telinha de gerar FCI, eu vou colocar aqui uma data de ontem, que eu tenho um arquivo de retorno aqui que eu, né, que eu dei um jeitinho aqui para poder mostrar para vocês. Então, aqui a data de geração de arquivo, eu vou colocar aqui 23/3, eu vou pedir para listar os itens, tá? Então, aquilo que eu falei, o item só vai aparecer aqui se tiver com aquela configuração no cadastro do item, aquele campo de usuário como sim. Então, aqui eu coloco, eu vou usar esse item aqui, Skill Class FCI, que eu preparei para vocês. Traz o item aqui. Trouxe o item, como eu coloquei lá que eu vou utilizar o cálculo padrão do AAA, ele vai fazer o cálculo aqui da parcela importada também com base no que eu tenho aqui no meu sistema, tá? E ele faz o cálculo da saída interestadual, ele busca lá também as saídas interestaduais referentes a este item, com 2 meses de antecedência, né? Então, ele vai olhar lá o mês de janeiro de 2022. Eu vou clicar aqui em calcular, ele pede uma confirmação. Eu estou fazendo um item só, mas vocês poderiam aqui listar vários itens, né? Podem listar vários itens e pedir o cálculo. O arquivo que é gerado, para entrega, você pode gerar com mais de um item, tá bom? Tem uma pergunta do chat, do Vanderlei. Caso o cliente opte por mudar a opção do cálculo, tem recomendações ou configurações a ajustar, de padrão para personalizado e vice-versa? Oi, Vanderlei, tudo bem? Precisa alterar lá a configuração. Agora, eu não sei se eu entendi sua pergunta, se teria mais alguma coisa, mais algum impacto, é isso? Eu entendo que não, né, Lucas? É só a gente realmente alterar a configuração. Não, não tem impacto, e não tem recomendação também, né? Se você altera a configuração, informando que agora você vai usar a personalizada, e tem que desenvolver a view. É claro que a gente pede que faça todo aquele processo de teste, primeiro cria toda essa a view na base teste, testa, pega 2, 3 itens aí que você consiga simular, né, um cálculo de importação, de parcela importada, gera para ver se a view está batendo com o que você tem de informação, e estando tudo pronto nessa parte da view, é só jogar em produção e alterar a configuração. A outra configuração é manual, né? Então não tem nem configuração, não tem nada. Ele simplesmente não vai trazer nenhum valor de parcela importada e o usuário é obrigado a preencher de forma manual. Então, Obrigada, Lucas. Bom, então voltando aqui, então aqui nesse exemplo meu, a gente percebe que ele trouxe aqui o valor da parcela importada, trouxe a saída interestadual, e aí ele já faz o cálculo também do conteúdo de importação, tá? O que Vi, que... tem uma pergunta do Ivanildo aqui Oi, no pode falar. chat. Tem uma Pode pergunta do falar. Ivanildo aqui no chat, que é onde a gente busca esses valores? Vamos lá, Ivanildo. No caso de saída interestadual, nós seguimos exatamente o que a lei indica, que é buscar todos os valores de operações interestaduais de 2 meses, né, do penúltimo período, nos 2 meses atrás, que tenha que seja interestadual, ou seja o pré-iniciado por 6. Tá? E a gente vai pegar esse valor de toda a quantidade daquele item e gera a média ponderada, a média aritmética. Seguindo a regra, se eu não tenho operação interestadual no penúltimo período, eu vou procurar a operação interna. Então, você tem essa lógica que está na legislação. Isso na parte de saída interestadual, que não tem configuração. A gente vai buscar a informação que está nas suas notas fiscais, nos seus documentos de marketing dentro do SAP. Ok? No caso de parcela importada, aí nós temos o nosso padrão, a gente vai olhar de acordo com a ordem de produção daquele item, para saber quantos itens foram produzidos, para saber exatamente quantos itens de matéria-prima você teve naquele item. A gente sempre olha
pela ordem de produto, a estrutura de produtos desses itens e também de acordo com o tipo do produto, tá? Por exemplo, você colocar um item, cadastrou um item com o tipo 7, que é material de uso e consumo, ele está fora da lista de cálculo de parcela importada, porque o tipo do item é de uso e consumo. Tá? A gente só consideramos componentes de acordo com o tipo do produto. E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai olhar a ordem de produção, pegar a quantidade de matéria-prima que deu de saída daquela ordem de produção e calcular o valor de acordo com o custo dessas matérias-primas, tá? Desses componentes. Tá bom? Aí tem todo esse cálculo aí que a Vi está colocando. Isso, eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas aqui a gente colocou as regrinhas, né? Essas regras também estão no nosso manual, para que vocês entendam como é que a gente faz o cálculo desses dois valores. Então, como o Lucas comentou, só vou dar uma reforçada aqui, a gente sempre vai olhar as saídas interestaduais do penúltimo período, iniciado por 6. O 6 significa que é uma saída interestadual. Não tendo essa saída interestadual, a gente vai buscar as operações internas, então as saídas iniciadas por 5, ainda no penúltimo período anterior ao que eu estou calculando. Se não tiver nem operação interestadual e nem interna, eu vou sair varrendo, né, o sistema para buscar a minha última saída. Então, o sistema de busca, eu não me lembro agora, acho que são 6 meses para trás que a gente busca. De verdade, eu não lembro. Se o Lucas conseguir dar uma confirmada aí no código, a gente busca um período para trás aí, para a gente trazer esse dado para cá. Isso é o que está previsto na legislação, no convênio 38, lá de 22 de maio de 2013. Tá bom? Então, a gente seguiu exatamente o que está a regra que está lá no convênio ICMS 38 de 2013, tá bom? Sim, a gente busca, tá? Bem, Busca. bem me lembro, a gente segue essas 3 regras. Assim, mas o período que eu busco anterior, eu não sei se eu busco se eu busco 6 meses anteriores ou se eu busco um ano anterior, eu não me lembro qual foi. A gente colocou um limite ali também, porque não daria para ficar Sim, se varrendo não a me engano, base. eu vou confirmar, mas se não me engano, são 6 meses. Eu acho que são 6 meses também, tá? Então eu vou buscar. Se eu não tiver nada ali naquele período, eu não vou trazer, tá? Mas você pode também digitar manualmente essa informação lá se precisar, tá bom? Em relação ao cálculo da parcela importada, então o que ele trouxe lá? Só para dar uma reforçada. Então, a gente precisa do quê? Da estrutura de produtos cadastrada no módulo de produção da SAP, e aí o sistema ele vai buscar até um subnível abaixo. Ele vai considerar ele vai considerar para fazer o cálculo só os componentes que têm essa fonte do produto igual a essas opções aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é justamente quando a gente fala de material, né, a gente tem as fontes de produto aqui. Então, eu preciso de uma fonte de produto que me indique que aquela mercadoria ela é estrangeira ou que ela possui um conteúdo de importação, né, que a considere como estrangeira, né, para esse cálculo. Então, eu tenho o 1, o 2, que é estrangeira na importação direta, ou estrangeira, que também pode ser adquirida no mercado interno, tá? E eu tenho aqui também a 8, que é a nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%. Se eu tiver um bem que tem um conteúdo de importação superior a 70%, eu também tenho que considerá-lo para esse cálculo, tá bom? Então, assim, tendo essas regrinhas, né, eu tendo a estrutura de produtos cadastrada, eu tendo lá naquela estrutura componentes com estes códigos aqui, o sistema ele já vai entender que eu preciso calcular a parcela importada com base nessas informações, tá? E aí, só para a gente complementar aqui a questão do cálculo, né? Como é que a gente faz o cálculo? Aí é a mesma coisa, né? Eu vou também, o sistema também vai buscar, vai fazer aqui a média aritmética dos valores desses itens, dos componentes, tá? Ele sempre vai buscar lá, porque na estrutura de produto você já indica quanto daquele componente faz parte do item que está sendo produzido, do item acabado, né? Do produto acabado. Então, a gente já tem lá a indicação na estrutura de produtos. Então, eu vou lá buscar a média aritmética, né? Dessas entradas, dessas compras de mercadoria, desses componentes, e lá ele já identifica quanto que efetivamente daquele componente faz parte do item para chegar aqui no valor da parcela importada.
Eu não sei se eu me fiz entender, gente. Se estiver confuso, por favor, perguntem, tá bom? E a mesma coisa, se eu não tiver conteúdo de importação no penúltimo período, né? Se eu não, parcela importada, se não tiver compra, né, desses componentes no penúltimo período, eu sempre vou buscar um último período anterior, tá? Aqui, para consideração do valor, ele considera o valor sem o ICMS e sem o imposto de importação, que são impostos que estão incluídos no preço. Tá? Então, a gente sempre olha ali o valor do item, o valor da importação, enfim, mas tirando esses dois impostos aqui que fazem parte do preço. Deu para entender, gente? O Ivanildo fez uma pergunta aqui no chat, qual a legislação? Mas eu queria até entender, Ivanildo, a legislação de qual ponto que você está com a dúvida? A gente tem, Ivanildo, desculpa, gente, aqui eu e o Gilberto, a gente está na mesma sala, né? Então a gente está aqui muta e desmuta o microfone para não dar interferência para vocês. A gente tem, Ivanildo, o que a gente está considerando hoje é o convênio 38 de maio de 2013. Tá? Esse é o que é o convênio? Né? Esse convênio ele foi assinado pelos estados lá no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, os estados se reúnem lá para discutir temas aí de interesse dos estados, né? Então, isso foi discutido lá e a regra está nesse convênio, tá bom? Óbvio que assim, para ser sincera, eu não olhei legislação de estado por estado, mas se algum estado tiver diferente do que está no convênio, ou é porque ele não assinou, ou é porque, né, ele quis fazer alguma coisa diferente. Mas, enfim, o que a gente considera como base aqui é o convênio ICMS de maio de 2023, tá bom? Convênio lá do CONFAS. Vamos Só lá. para confirmar, tá, Vi? A gente pega o ano, na verdade, tá? A gente olha, a gente pega um ano, na verdade, 14 meses, né? De 2 meses do primeiro período, mais um ano até a partir dele. E sempre olha ali. Primeiro olhamos, por exemplo, no exemplo que tinha colocado aí, outubro, a gente olha então as saídas de agosto, interestaduais. Não encontrou, procuramos as saídas estaduais de agosto. Não encontramos, pegamos interestaduais de julho, estaduais de julho, interestaduais e assim por diante. Obrigada, Lucas. Então, a gente está sempre olhando aí, pessoal, 12 meses, até 12 meses, porque a gente entende também que se não teve operação nesses últimos 12 meses, né, a gente não tem como também ficar varrendo a base aí desde que a empresa começou, porque aí também já é um dado que não está muito atualizado, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. O Carlos está perguntando que se depois que foi gerada a FCI de um determinado item, se existe a necessidade de atualizar a FCI, gerar uma outra em algum momento. Você vai entrar nesse ponto, Vi? Depois, na frente, ou... Aqui é mais a parte de conceito, né? Eu acho que dá para falar. Você quer falar, Lucas? Pode falar. Você é a contadora, eu não. Mas a gente fala, seguinte, Carlos, existe sim, tá? Existe previsto em legislação que você tem que atualizar FCI se a sua parcela de importação, se o seu conteúdo de importação mudar, tá? Então, você consegue manter o mesmo código de FCI enquanto o seu conteúdo não tiver a necessidade de alteração. Se você teve uma mudança, ou seja, adquirir uma nova matéria-prima importada no lugar de uma nacional, ou substituir uma parcela, uma matéria-prima que eu só usava importada por uma matéria-prima nacional, ou seja, isso altera o seu custo de a sua parcela importada, então, obviamente, vai alterar o seu conteúdo de importação, e por isso precisa gerar um novo FCI. A mesma coisa com as saídas interestaduais, né? Se você não teve nenhuma saída, ou teve menos, você tem essa necessidade. O seu conteúdo de importação mudou drasticamente, até porque, dependendo do caso de mudança, você pode sair até desenquadrar
dos 4%, porque você poderia cair abaixo dos 40% de conteúdo de importação, né? Então você precisa gerar um novo FCI. E se não me engano, tem até que confirmar, aí não tenho certeza, também tem um prazo, né, de tempo que você pode ter que, não sei se é de um ano ou 6 meses, um ano, se você não mudou, é recomendado você atualizar, tá? Mas o principal mesmo é se houver alteração no seu conteúdo de importação. Isso, obrigada, Lucas. Oi, posso só Pode? acrescentar? À Claro. vontade, Hélio. Vamos lá. A FCI não tem prazo de validade, tá? Segundo a legislação, recomendado pode ser uma situação boa, mas é importante que você mantenha uma memória de cálculo. Mesmo que você não refaça a FCI, você tem que comprovar, se vierem fazer uma fiscalização, que os conteúdos não foram alterados. Então, você tem que ter ali uma forma de comprovar. Você fez a FCI para janeiro. Aí lá em julho, ela não mudou, você continuou importando, o preço do dólar para o seu preço de ajustado, as margens não mudaram, continua dentro do patamar acima de 40%. Não precisa alterar a FCI, mas se alguém for lá, você tem que comprovar que em julho o cálculo estava a mesma porcentagem, entendeu? Então você teria que ter uma memória de cálculo aí que comprove isso para o fiscal. Essa é uma premissa que muita gente faz aí para não ter problema. Ótima observação, Hélio. Obrigado. Realmente, como ele falou, é importante você ter isso justamente para efeitos de fiscalização, né? E por isso que, assim, recomendado, a nossa tela, né, o nosso add-on, você consegue todos os meses gerar o conteúdo de importação sem precisar gerar o arquivo, justamente para você ter essa comprovação aí, esse conteúdo de importação, tá? Agora, quando você perceber que eu fui aí no modo FCI, preenchi o item no período e, putz, ó, tá diferente do que é o normal, gera um novo FCI, né? Até porque para esses fins, tá? A minha sugestão aqui, pessoal, para quem usa o nosso Edom, seria gerar, né, pelo menos uma vez por mês para verificar, né? E aí fica aqui gerado, não precisa transmitir, mas pelo menos você tem a geração aqui da informação, tá? Essa seria uma recomendação, aí até em função do que o Hélio falou, aí de você daqui a pouco ter que comprovar algo que você não mandou, né? Não mandou, faz 6 meses que você não manda, por quê? Deixa eu ver o que está acontecendo, tá bom? Porque aqui, ó, nesse exemplo que eu trouxe, eu gerei os valores, tá? Eu não gerei ainda o arquivo. Para gerar o arquivo, eu preciso efetivamente clicar no botão gerar, tá? Então, quando eu clicar aqui em gerar, ele vai gravar um arquivo para este item, e aí ele traz aqui o nome do arquivo, tá? Esse 01 aqui é porque eu posso ter mais de um arquivo aqui no mesmo dia, né? Às vezes a gente já teve clientes que aconteceu isso, em função de compras, que tinha uma compra até um dia anterior, entrou compra no mesmo dia, enfim, teve uma alteração aqui, ou venda mesmo, a própria saída, né? Teve uma alteração de um dia para o outro, ou alteração no mesmo dia, e aí a gente gera aqui com a numeração do arquivo, tá? Esse arquivo que é gerado, ele é salvo na pasta que vocês cadastram lá, informam lá, na pasta de ampliações do SAP. Então, eu tenho aqui, ó, pastinha de FCI, esse daqui é o que eu gerei, tá? Esse é o arquivo gerado. Neste caso aqui, eu tenho um item só. Poderia ter mais? Poderia. Se eu tivesse mais itens para mandar, eu posso mandar vários itens aqui dentro do mesmo arquivo. O que eu preciso fazer com este arquivo aqui que foi gerado? Eu preciso transmitir. Então, a empresa ela precisa transmitir este arquivo, tá? Para a Cefaz. Então, ela entra lá, tem um validador, você faz uma validação deste arquivo e você faz a transmissão deste arquivo. Quando você faz a transmissão deste arquivo, o que isso significa? Que esse arquivo foi recebido, você tem um número de protocolo lá de entrega, esse arquivo ele foi recebido. Mas o que vocês precisam fazer ainda? Essa obrigação é um pouco diferente, não basta eu entregar, eu preciso entregar e depois eu preciso ir lá buscar o número da FCI. Quem gera esse número, né, a Secretaria de Fazenda, ela quem gera o número. Então, você mandou o arquivo para ela,
ela vai aceitar o arquivo, ela vai receber e ela vai gerar esse número de FCI. Você precisa ir lá buscar este arquivo ou buscar este número de FCI, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui na Secretaria de Fazenda de São Paulo, a gente tem algumas formas de fazer, né? Eu consigo fazer uma consulta pública, eu entro aqui, vamos supor que eu recebi uma nota e tem um número de FCI, eu quero confirmar se esse número de FCI ele é verdadeiro, então eu consigo fazer em consulta pública. Agora, quando você transmite o arquivo e você quer recuperar, quer verificar quais são os números de FCI para você incluir nos seus documentos, você precisa fazer um acesso via certificado digital. E quando você faz esse acesso, você consegue lá visualizar o número da FCI por item, ou você consegue trazer um arquivo de volta. Você consegue pegar um arquivo TXT para fazer a importação aqui no nosso sistema, tá? E aí sim a gente vai olhar este arquivo, este número de FCI gerado pelo arquivo, para compor lá os documentos de saída, tá bom? Então, é necessário buscar este arquivo de retorno. Então, vamos imaginar que a gente fez a transmissão, né? Eu fui lá, busquei o arquivo de retorno. Eu tenho aqui, ó, uma forma de importar esse arquivo. Então, eu vou buscar o arquivo. Eu tenho um arquivo aqui na minha área de trabalho que a gente colocou, né? Que eu mexi nele aqui só para a gente efetivamente conseguir, só para eu conseguir mostrar para vocês aqui esse retorno. Então, eu vou lá, seleciono um arquivo de retorno. Se eu tivesse configurado uma pasta lá nas configurações que eu mostrei, já traria a pasta aqui de forma automática, tá? Eu faço a importação do arquivo. Importei esse arquivo, ele já traz aqui, ó, percebam que ó, a coluna número de FCI ela está preenchida. Tá? Ele já traz. Então, se você tiver também um arquivo lá que tem, sei lá, 100 itens, ele vai trazer o número de FCI de cada item, tá bom? E aí, o que, que vocês podem fazer? Configurar não, esse número de FCI, ele já vai automaticamente para as notas de saída interestadual. Então, todas as notas de saída para outro estado que a empresa emitir com este item, ele vai olhar o número de FCI que está aqui. Sempre vai pegar o último número gerado, tá? Então, por isso que a gente comentou, você pode gerar aqui e não transmitir, você não vai ter número de FCI, ele vai sempre buscar o último número que eu tenho gravado aqui. Ou, se o estado pedir, alguns estados solicitaram que este número de FCI fosse informado em todas as saídas da empresa, não só nas saídas interestaduais. Se for o cenário da sua empresa, vocês precisam configurar aqui em NFE, a gente tem uma configuração, deixa eu abrir aqui, que é justamente para você inserir esse número de FCI em todas as operações de saída. Ó, essa primeira aqui. Então, lá em configurações da NFE, na aba geral, eu tenho aqui, ó, inserir número de FCI em todas as operações. Então, aqui, o sistema ele não vai verificar se o CFOP daquela saída é o 6. Ele vai colocar o número de FCI para todas as saídas, tá bom? Se eu não me engano, São Paulo tem essa exigência, tá? Então, precisa deixar flegado aqui para que todos os documentos tenham esse número informado lá na tag própria. Tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Bom, voltando aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui as consultas, né? Eu tenho uma tela de consultas aqui de FCI. Então, eu consigo aqui, né, pelo item, eu consigo verificar tudo que eu tenho de FCI gerado para este item, tá bom? Então, é uma forma também de vocês irem verificando aqui o que foi enviado referente a este item para controlar essa questão do número, tá bom? E eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha que passar para vocês. Eu sei que o assunto, assim, ele é complexo, né? O cálculo ele é um pouco complexo, polêmico em alguns casos, mas o funcionamento do EDOM, ele é um funcionamento, se vocês observarem aqui, ele é simples, né? Eu tendo lá o item informado, eu consigo aqui gerar as informações, ou eu gero por meio, né, do que eu tenho dentro do SAP, né, se vocês usarem o módulo de produção nativo do SAP, vocês podem também
inserir aqui as informações, né, editar as informações, né, se você às vezes tem algum controle à parte disso, não sei, colocar os dados aqui para que a gente faça todo esse controle de geração do arquivo, envio do arquivo, né, e vocês fazem o envio do arquivo, a gente tem o controle do retorno e, com esse retorno, com este número, a gente consegue emitir as notas já de forma automática com esta informação, tá bom? Deixa eu complementar algumas coisinhas só. A Claro, fica à primeira, a vontade. primeira, acho que eu não sei se, acho que eu talvez eu tenha falado de uma forma que talvez tenha causado uma confusão. Quando eu falei que tem que gerar um novo VCI, é quando quando muda o controle de importação, é quando muda a faixa, tá, gente? Então, assim, não é porque você mudou de 45 para 46% que você tem que gerar um novo VCI, não é assim. Você tem uma faixa de 0 a 40, 40 a 70, 70, né? Então, mudou de faixa, um novo VCI. O segundo ponto é que eu sei que tem clientes que não usam o nosso módulo de FCI e usa outros sistemas, ou gera de forma diferente e gera os FCIs, ou até mesmo direto na Cefaz, sem problema. Se vocês quiserem, mas aí eu preciso colocar na nota fiscal, eu quero usar pelo menos para colocar os FCIs no tipo 1 para usar na nota fiscal. Você consegue usar essa própria tela de ficha de controle de importação, tá? Clicar no botão incluir lá embaixo e preencher os dados de acordo com o que vocês receberam do sistema. Ou, mas é possível importar isso nas nossas tabelas? Também, a gente poderia passar qualquer tabela que está guardada essa informação e vocês subirem direto. Estando com a tabela do Triple One preenchida, seja ela de forma nativa do Triple One, gerando arquivo, tendo arquivo de retorno, ou de forma manual, a nota fiscal eletrônica vai buscar daqui. Então, preencheu aqui vai ser levado, mesmo que aí o preenchimento tenha sido feito via integração ou algo do tipo, tá? O que é importante, gente, é que esse número ele tem que constar nos documentos, tá? Então, mesmo que, é o que o Lucas falou, mesmo que você não use o EDOM, faça de outra forma, você consegue, usando por aqui, você consegue informar esse código para que a nota fiscal já contenha essa informação. Tá? Porque o que acontece? Essa informação é uma informação obrigatória e importante, porque a gente está falando de alíquota de imposto. Né? Então, a gente está mexendo diretamente com a questão do imposto. Então, eu preciso justificar por que eu estou usando a alíquota de 4% naquela operação. Tá bom? Gente, vocês têm alguma dúvida, mais alguma questão aí? Acho que o Carlos passou uma outra pergunta. Ao colocar esse flag, inserir número da FCI em todas as operações de saída, a FCI será colocada na DANF ou somente no XML da nota fiscal? Esse número ele vai no XML da nota fiscal. Esse número ele vai no XML da nota fiscal, na tag própria. O DANF que a gente utiliza, Lucas, me ajuda aí. Eu acho que não tem esse campo como padrão, tá? Então, se você usar o DANF padrão da skill, essa informação ela não vai. Mas você pode customizar o DANF para que essa informação conste também no DANF. Você lembra, Lucas, se essa informação ela é uma informação que vai no DANF padrão? Se não me engano, não, tá? Pelo menos, se não pela minha parca lembrança, tá? Não consta nada no manual de orientação da NFE Da sobre o NFE. preenchimento do FCI no DANF, tá? Dentro daquele padrão do manual. Eu só quero confirmar, deixa eu confirmar, se tem o campo exposto no, Para na, configuração? isso, para configuração, tá? Isso eu não tenho certeza se já tem. Porque assim, Carlos, só para explicar, né? O sistema, gente, né? Eu falo a gente aqui, já me colocando como se eu fosse o sistema, mas o sistema, ele adota o DANF padrão de acordo com as orientações que estão lá no manual da NFE. Então, eu tenho lá um DANF padrão que tem algumas informações que são obrigatórias para o DANF, tá? É o número do controle do FCI, né?
O repertório 3D tem Tem. disponível no RPT para customizar se precisar colocar no Danf, tá? Então, assim, nesse Danf padrão, esta é uma informação que ela não consta, porque no Danf ele tem algumas informações que são, como o Danf é um documento só para acompanhar a mercadoria, a gente tem lá algumas informações básicas que são importantes para esse acompanhamento, vamos dizer assim, né, para esse tráfego da mercadoria. Então, essa não é uma informação, pelo menos até o momento, considerado importante nesse sentido. Então, não consta no Danf padrão, tá? Mas a gente a gente disponibiliza, o sistema disponibiliza um RPT e aí o pessoal da consultoria, né, consegue configurar esse RPT para que você fale, olha, eu quero que esse número de F6 saia no Danf e você informa lá onde esse dado tem que constar, né? Aí ele consegue fazer a configuração para esse dado também aparecer no Danf, tá? Mas no XML ele já está lá, porque é uma tag que existe, então a gente já preenche a tag do XML também, tá bom? Até só para deixar para vocês, se tiverem dúvida, mas essa informação tinha que sair no Danf, vai sair no Danf, até só para conhecimento, se vocês buscarem dentro do site do Portal Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, na parte de manuais, você tem hoje, se não me engano, acho que é o anexo 3, não, anexo 2, que é o Manual de Especificações Técnicas de Danf. E lá dentro você tem nos capítulos, dentro do capítulo 3, que são os padrões, acho que é 3.8, você tem o que é o padrão da Cefaz, né, de campos. Então ele fala lá dentro do grupo qual que é a informação, qual que é o código da tag do XML, qual que é o ID da tag que vai, né? E a gente segue basicamente esse padrão, tá? É claro que existem locais, assim, o próprio manual da NFE, ele fala que a empresa pode customizar, pode colocar dados. A única regra é que o dado impresso no Danf tem que existir no XML, né? Então, mas a maioria dos campos você pode customizar, abrir coluna nova no grupo de itens, etc. Então, o campo de FCI já está disponível, você pode configurar da forma que vocês acharem melhor, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês que a gente carrega essa informação, quando vocês emitirem a nota, nessas informações adicionais do item. Então, o número do Danf, né, o número da FCI, ela vai aparecer aqui, tá? Então, caso vocês queiram também olhar para ver se o sistema está levando corretamente, vocês conseguem verificar essa informação aqui. Então, inseriu a nota, o número já vai de forma automática para esse campo aqui, e você consegue, clicando nele, né, clicando no botão informações adicionais dos itens aqui, checar se esse número está certo, não está, se ele foi carregado ou não, tá bom? Só para mostrar onde ele fica aqui na nota fiscal do SAP. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma outra questão aí? Não vi, por enquanto tá tranquilo. Obrigada, Dani. O Ivanildo colocou a pergunta aqui. Uma vez gerado o arquivo conforme o Vianney demonstrou, para buscar o número do FCI, é necessário enviar o primeiro arquivo? Sim, você precisa fazer o envio, exatamente. Você gera o arquivo aqui pelo sistema, aí você vai pegar esse arquivo, vai passar lá no validador, vai fazer o envio, tem que fazer o envio. E aí você tem um número de protocolo, tá? Quando você acessa lá no portal que eu mostrei para vocês, e que eu não consigo acessar, tá, gente? Porque eu não tenho, né, poderes aqui para usar um certificado digital da Skill, e a gente também nem tem essa informação lá. Mas quando você acessa aqui via certificado digital, você tem algumas opções de consulta do número de FCI. Uma delas, você pode consultar direto o arquivo, né? Então, você enviou um arquivo que contém lá 2, 3, 4 itens, e aí você consegue pegar esse número de protocolo de envio e colocar lá dentro, e ele vai trazer para você as informações que foram neste arquivo, tá? Neste arquivo que você entregou. Então, você consegue puxar só esse arquivo. Você consegue também puxar pelo número do item,
tá? Então, você tem algumas opções de busca desse arquivo lá, mas primeiro você precisa gerar o arquivo e fazer o envio, tá? Ele precisa ser enviado, porque como eu comentei, quem gera o número de FCI é a Secretaria de Fazenda. Então, ela precisa receber de você primeiro a informação para que ela gere lá o número para você utilizar, tá bom? Ah, imagina, Ivanildo. Não tem problema não. A gente repete aqui se precisar também, tá, gente? Não tem problema. Se alguma coisa não ficou muito clara, né? Vocês podem perguntar que a gente repete. Fiquem tranquilos, tá bom? Enquanto vocês vão pensando aí se tem mais dúvidas, eu só queria mostrar aqui, mas aí vocês, né, o pessoal, a maioria já conhece, mas aqui dentro da estrutura de produtos, tá? Do SAP eu tenho o meu item, né, que eu usei, e eu tenho 2 componentes para esse item. Então, esse componente aqui, esse componente 1, é um componente que eu considerei aqui como importação direta. Então, este componente, as compras deste componente fizeram parte do meu cálculo da parcela importada. E o componente 2, que se eu não me engano eu coloquei como nacional, e aí este componente não fez parte do meu cálculo da parcela importada, tá? E aqui eu estou na proporção de 1 para 1, né? Eu usei um item desse componente aqui para fabricar um item deste item que eu estou vendendo, que é este Skill Class FCI. Tá bom? Esse aqui é o básico do que a gente precisa para poder identificar efetivamente os dados para cálculo da parcela importada. Tá bom? Então, eu preciso ter aqui a estrutura de produtos, componentes, e os componentes têm que estar classificados corretamente. A fonte do produto, lá no cadastro do item, ela tem que estar classificada corretamente para que o sistema consiga identificar que aquele componente ele é estrangeiro ou ele tem um conteúdo de importação que ele precisa ser considerado como estrangeiro para fazer parte do cálculo. Tá bom? Ficou claro, gente? Vocês conseguiram? Deu para entender? Deu para ver? O sistema em si, ele é até que fácil de usar, né? Ele é tranquilo, mas a gente sabe que o cálculo por trás, né? Ele é um pouco mais complicado, então por isso que eu trouxe até um exemplo para vocês lá, que consta lá na Cefaz de São Paulo, para que vocês tivessem um pouquinho de noção do que é feito e do que a gente faz aqui quando vocês usam o cálculo padrão do AAA, tá bom? Mais alguma questão aí? Eu vou pedir para o pessoal que está apoiando a gente aí, Carol e a equipe, colocar de novo a pesquisa aí no chat para que vocês respondam, tá? Porque, como eu comentei lá no início, eu sou redundante, né? Mas, como eu comentei lá, é importante para a gente saber a opinião de vocês sobre este evento e sobre os próximos, tá bom? E eu estou vendo aqui que o William está perguntando se será disponibilizado um manual com o que foi passado hoje. A gente tem, William, um manual que já está disponível. Vou até abrir aqui, se o Giba conseguir colocar o link também para mim no chat, eu agradeço. Mas a gente tem aqui um lugar que você consulta os nossos manuais, tá? E o manual da FCI já está aqui, tá bom? A gente tem um manual aqui desde que foi criada, né? Todos os produtos da Skill possuem manual, então você consegue pegar o manual neste site. Esse site não precisa de login, tá? Ele é aberto, então qualquer pessoa consegue entrar aqui e consegue consultar o manual, tá? Ele está aqui, o manual da FCI, deixa eu só abrir para vocês. Então, a gente tem essas informações, inclusive o detalhamento dos cálculos estão aqui. Então, eu tenho aqui um detalhamento das saídas interestaduais, eu tenho um detalhamento aqui também da parcela importada, que são calculados pelo EDOM, né? Então, quando você usar a parcela importada, colocar lá a configuração que usa o nosso cálculo padrão, é isso que a gente está fazendo, é o que está aqui. Tá? Então, a gente tem um detalhamento aqui deste cálculo, inclusive dos CFAPs que a gente considera para verificar se teve ou não aquisição daquele componente, né, no período correto para cálculo. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal?
Alguém tem algum cenário aí que quer comentar? Aproveita que o Lucas está na sala hoje e ele gosta de coisa assim, coisa difícil. Se vocês tiverem algum cenário aí mais complicado. É que se não for difícil, não tem graça, né? Se for muito fácil, perde sentido. Legal é quando tem desafio. É que o Lucas, ele não é muito, vamos dizer assim, muito certo, gente. Para quem conhece o Lucas sabe que ele não é muito certo, né, Giba? Gosta de coisa complexa. Fora também que o vídeo de hoje, depois a gente vai disponibilizar lá no canal do YouTube do Grupo Skill, tá? Bem lembrado, Giba. Bem lembrado. Todos esses skill class que a gente faz, a gente deixa no canal do YouTube lá do Grupo Skill, é só procurar lá dentro do YouTube Grupo Skill, e você consegue ver os vídeos que a gente tem lá disponíveis, tá? Então, esse aqui vai pro canal, tá bom? O Gilberto também já deixou no chat o link aí do manual, né, do FCI. Vivi, você sabe me dizer se a apresentação também vai ser disponibilizada? A gente pode mandar, eu posso pedir para a Carol e para a equipe mandar também o PPT. A gente não costuma mandar, mas eu posso Não pedir. costuma Não tem, mandar. mas não tem problema. Se tá Que esse no vídeo, PPT né? tá no vídeo, esse PPT tem mais, tem bastante conteúdo de conceito, né? Então acho bem Isso. interessante pro pessoal. Tá, a gente coloca. Aí eu alinho com a Carol aí pra gente mandar também no e-mail de agradecimento. A gente manda esse PPT para vocês também, tá bom? Eu seria um pouco maldoso e convencionar a entrega do PPT de acordo com a pesquisa, né? Quem responder a pesquisa recebe o PPT. É uma boa, é uma Eu acho que é boa. uma troca justa, né? Justa, justíssima. Justíssima. Brincadeiras à parte, gente, por favor, a pesquisa a gente fala, porque é importante para, assim, não só para vocês, para a gente também é muito importante, né? Para a gente poder continuar tendo material, continuar tendo conteúdo para vocês. Então, a gente gostaria muito de ouvir da parte de vocês, o que incomoda vocês, quais as dores que vocês têm, né? Para a gente poder ajudar. Então tanto no Skill Class quanto nos plantões de dúvidas que a gente espera todos vocês, então. O Vanderlei falou que já respondeu. Obrigada, Vanderlei. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, dá tempo ainda de fazer alguma pergunta? Vou dar só mais 2 recadinhos. Só reforçando, a gente vai ter o plantão de dúvidas. Deixa eu só confirmar que a data é dia 7 de abril. Então, a gente vai ter um plantão de dúvidas, é uma sala aberta, a gente abre um Zoom, a gente não grava, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, podem trazer cenários, podem trazer dúvidas, a gente vai bater um papo aqui. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente se compromete a mandar a informação depois para vocês. Tá? Que tirando o Lucas, que guarda tudo na cabeça, eu já não tenho mais idade, o Gilberto também. Ele é mais novo que eu, mas ele também já não guarda tanta informação na cabeça assim, tá bom? E a gente vai ter também, no mês que vem, a gente vai ter um skill class específico de ECD, tá? Então, por favor, antecipem-se a entrega da ECD, participem do Skill Class, está programado inicialmente para 26 de abril, tá? E então, assim, o que é importante? Qual é a dica que eu dou? Assistam, né? Eu sei que talvez nesse momento, se vocês conseguirem já gerar ECD, já trazerem dúvidas, seria excelente. Mas eu sei que é um pouquinho complicado, talvez pela data, mas lembrem-se que o arquivo, a data final de entrega da ECD é maio, então 26 de abril seria bom que os arquivos já estivessem gerados, que vocês trouxessem as dúvidas, tá bom? Mas a gente vai fazer também, se eu não me engano, no início de maio, depois eu confirmo a data para vocês. Aí a gente vai fazer um plantão de dúvidas, uma sala aqui só de ECD, tá? Para que vocês ainda, para quem estiverem na correria do último mês para fazer a entrega, ainda consiga tirar alguma dúvida específica. Então, o plantão de abril ele vai ser aberto, mas o plantão de maio a gente vai tentar dar uma direcionada aí para ECD, até em função do tanto de chamados que a gente tem nessa época, tá bom? O plantão de dúvidas da ECD é dia 5 de maio.
Pronto, falou Gilberto aqui que está com a agenda na mão. E aí, gente, assim, a que a Vivi falou, arquivos na mão, tudo. No Skill Class, a gente vai entrar, assim como hoje do FCI, a gente vai entrar em conceito, a gente vai explicar um pouco sobre as alterações que tiveram no ano passado para este ano, sobre ECD, melhores práticas, melhores formas de como gerar, né? O plantão de dúvidas, ali vai ser o perfeito para vocês trazerem se quiserem trazer o arquivo, já com o relatório de erro, e virar para a gente e falar, Lucas, Vivi, por que acontece esse erro no meu arquivo? E aí a gente vai pegar no teu cenário e explicar, olha, dá uma olhada nesse ponto, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada neste lançamento contábil, dá uma olhada neste saldo, e a gente vai conseguir direciona vocês explicando todos esses pontos. É uma consultoria, hein, gente? É uma consultoria. Aproveitem, tá? Fiquem de olho Beleza? que no ano passado da ECD deu mais de 100 inscritos, queria lembrar disso. Foi o que mais teve de inscritos do pessoal foi da ECD. Então fiquem de olho aí quando eu já abrir as inscrições, já vão lá e façam as inscrições para poder participar. A gente envia, viu, Vanderlei? O Vanderlei está pedindo para enviar os convites, a gente envia sim. Acho que vocês tá recebendo, né, os nossos informes, é por lá que a gente faz os convites, tá bom? Então, assim, alguém tem mais alguma dúvida? Os últimos minutos aqui, alguém quer fazer alguma pergunta de FCI? Não? Então tá bom, gente. Carla, obrigada por ter participado, viu? Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada para quem fez pergunta hoje, para quem participou, e o Hélio que trouxe uma contribuição também. Obrigada, gente. A gente fica sempre à disposição de vocês, tá? E tendo dúvida, surgindo alguma outra dúvida, alguma coisa que não pensou, manda, entre em contato com o suporte, que a gente sempre está aqui para apoiá-los. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado.